Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Saindo do Raso. Eu sou Valesca Bobato, host desse podcast, e aqui o seu bem-estar ganha profundidade. Falando em profundidade, hoje nós temos uma convidada que inspira muito. Sabe aquela pessoa que veste a coragem? É ela. Ela é formada em administração, ela é empreendedora, empresária e influencer. Ela é presidente da Câmara da Mulher Empreendedora de Castro e hoje ela está aqui para nos dizer que bem-estar é também colocar-se para fora e mostrar quem você é. Ela está aqui, Ana Maria Prestes. Ana! Oi, obrigada! Nossa, que lindo tudo que ela falou aqui de mim, gente. Ficou lindo minha biografia, amei! Valesca, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui hoje com você, no teu programa Saindo do Raso. É um prazer enorme estar aqui hoje. Agradecimento ao estúdio também, que abriu as portas gentilmente aqui pra gente. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada. E vamos falar um pouquinho, então, da minha história. Pelo jeito, é isso que você quer saber hoje, Valesca? É isso, Ana, é isso que eu quero saber. Quero saber da tua história, mas antes da gente mergulhar a fundo na tua história, pessoal, a gente tem um presentinho no final desse podcast. Assistam até o final, que vai valer a pena. Assistam, que é o presente. Não é só um presente para Ana, mas o presente para aqueles que estão nos ouvindo. Ana, voltando para nós aqui. Sim. Eu quero saber de você, Ana. Vestir, né? Vestir. Ele é uma vaidade ou você acha que é um autocuidado? Ou você acha que vaidade é tranquilo ser vaidosa? Olha, eu escuto isso assim diariamente, porque eu trabalho com moda já faz mais de 8 anos. Então eu tô nesse universo feminino e de moda já tem mais de 8 anos. E diariamente, minhas clientes têm muitas queixas com relação à vestimenta, né? A um dress code correto, a ser vaidosa, a saber realmente se vestir. Então, todo esse enigma, assim, que muitas mulheres carregam e não sabem, é uma questão, eu acho, assim, de pessoal. Muitas mulheres, elas já nascem prontas, que eu digo, sabe? É aquela mulher, vamos falar aqui mulher, né? Não no universo masculino, só no universo feminino hoje. Sim. Mas assim, ela já nasce pronta, ela já sabe se vestir, ela já sabe o que ela quer, ela tem personalidade para escolher. E ela se baseia, com certeza, às vezes, na moda, no que tá passando, porque a moda é uma coisa cíclica. Ela vai, ela vem. E a gente sempre tá de olho na moda, no que tá nas tendências, né? Do que tá se usando. Mas tem mulheres que eu já digo que elas já nascem prontas porque elas já sabem o que elas querem. Então, elas podem até se basear pela moda, mas ela sabe o que ela quer vestir, ou ela já tem uma determinada qualidade, que ela sabe bem o que ela quer, então ela é certa assim do que ela quer usar. E temos as indecisas, que é a grande maioria, que ela nunca sabe o que ela quer. Aí que mora a questão mais difícil, porque assim, como hoje a gente tem muita informação em tudo, né, nas redes sociais e tudo mais, é só clicar ali e você vê o Pinterest, os desfiles, né, que vem os desfiles europeus, as influencers passando também dicas de moda, mas mesmo assim a mulher ela fala, mas no meu corpo será que fica legal? Então sempre bate aquela dúvida. E o que eu digo sempre para as minhas clientes, quando eu recebo elas dentro da loja e tal, eu digo, olha, a roupa, ela transmite uma mensagem. O que você está querendo transmitir? Eu vou num evento, eu vou ser madrinha, eu vou num casamento, eu vou num aniversário, eu vou num encontro. Então, eu tenho um evento profissional. Então, isso conta muito porque a roupa, ela transmite, ela passa a imagem que você quer. As que falam que não, me desculpe, mas eu acho que estão completamente erradas, equivocadas, porque a roupa, o teu cabelo, não só a roupa, até o teu gestual fala, sabe? Então, a forma que você senta, a forma que você se porta, tudo isso fala a tua imagem, sabe? Então, é isso que as mulheres têm muita dúvida, assim, porque às vezes ela tem até uma vontade de se vestir bem,
mas na hora ela dá aquela errada no dress code dela, sabe? E isso compromete muito, até a parte profissional também. Então, a gente sempre pede assim, quando eu vou conversar, ou quando eu vou... porque muitas clientes vêm, Ana, me ajuda, quero que você me ajude a escolher um look. Eu sempre ajudo, eu adoro escolher. E eu digo assim, o que você vai transmitir, aonde que você está indo, o que você vai fazer, qual é a tua imagem, o que você quer passar, o que você quer transmitir. Aí a gente consegue achar um norte e fica tudo mais fácil. E você, Ana, sempre foi tranquila com a tua imagem? Não, de forma alguma. Primeiro, começamos assim, eu era uma adolescente, eu fui uma criança, uma menina magra, magrinha. E na adolescência, sabe aquela fase que você estuda de manhã e à tarde você não tem muito o que fazer, que você fica assistindo televisão? Aí a gente começa a comer pão, começa a comer bolo e comecei a engordar. Então, eu tive uma pré-adolescência gordinha. Daí logo a minha mãe viu que eu comecei a engordar, já começou a falar, não, tem que fazer exercício, vamos fazer academia, vamos fazer um exercício. Sorte que a minha mãe sempre foi muito focada, muito ligada, assim, comigo. Então, ela já falou, não, temos que fazer exercício porque você tá engordando. E realmente, eu tinha engordado mesmo, porque eu estudava de manhã à tarde, passava a tarde comendo e assistindo TV. E era tudo normal na época, né? E não tem toda essa preocupação que tem hoje de diabetes, né? Infantil e tudo mais. Então, na época, eu fiquei bem gordinha. Só que, assim, eu fui socorrida, digamos, a tempo, porque minha mãe sempre foi uma mulher bem vaidosa, sempre se cuidou, sempre trabalhou fora. Então, ela sempre soube se portar, assim, sabe? Se vestir bem. Minha avó também. Então, eu sempre tive vaidosas na minha família. Isso foi um norte muito bom, porque eu sempre tive elas como referência, assim. Então, serviu para o resto da minha vida. E o legal disso é que ela sempre me ajudou. Então, vamos fazer uma dieta, vamos fazer uma academia. E ali foi. Aí, eu tive 2 filhas e tudo mais, então você engorda. A mulher, ela passa por fases. Né? A mulher é feita de fases. Não adianta. Nós somos feitos de fases. E às vezes a gente tem umas fases boas, outras não muito, né? Mas a gente vai tentando equilibrar tudo. E então, eu tive duas gestações e tudo. E depois eu comecei a engordar. Eu fiquei num peso assim, não como moça, assim, antes de casar, né? Mas eu engordei bastante. E daí fiquei naquele peso que não era o meu, que eu não achava o meu ideal. Mas, como diz, a gente vai levando. E acho que há 1 ano e meio atrás, assim, eu digo assim, hoje eu tenho o peso que eu quero, sabe? Porque acho que quando você coloca uma coisa na cabeça, eu digo, gente, eu tô fazendo tudo certo, eu treino todos os dias, eu não bebo álcool, eu não fumo, mas acho que eu tô fazendo algumas coisas que não estão me ajudando, sabe? Aí quando você dá aquela viradinha na chave, assim, da tua alimentação e pensa, gente, é isso aqui que eu tô errando. Daí você mata a charada. E como você se sente hoje? Hoje eu me sinto bem resolvida comigo, assim. Pelo menos assim, tipo, não tenho problemas com o espelho, sabe? Que eu tive muito. Porque, pensa bem, faz 8 anos que eu tô aqui fotografando quase todos os dias para minha loja. Eu sou a modelo da loja, eu represento a marca, né? O rosto da minha marca. E eu carrego isso comigo, então eu tenho que passar isso para as minhas seguidoras também, sabe? Como referência. Então, para mim, aceitar, olhar o espelho todos os dias, você, não tô gostando aqui, não tô gostando lá. Eu falei, gente, não, chega, para mim já deu. Agora eu vou virar mesmo a chave, eu tenho que fechar minha boca, parar de comer esses bolinhos, esses, né, docinhos, e vamos focar, porque senão não adianta nada você, às vezes, ir por um caminho tão legal, fazer uma atividade física e tal, mas tá pecando por alguns detalhezinhos que é só você dar uma equilibrada e que dá tudo certo. E foi o que aconteceu comigo. Porque a gente tem que passar a verdade, né, Ana? A gente que trabalha com imagem, porque eu falo que eu também trabalho com imagem, Sim, né? A sim. Impele sou eu, a imagem da Impele, hoje, né? Assim como você é o rosto da sua marca, sim. A nossa também, né? Eu acabo sendo a garota propaganda da marca. E a gente tem que passar a verdade, Sim. né? Porque hoje você abre a internet e você vê pessoas que falam uma coisa, mas agem de forma diferente. Não são reais. E não são reais, né? A gente que trabalha com a imagem, eu acho que é muito importante essa troca, Sim. né? Essa troca com as pessoas, essa troca com o público, e essa troca
com a verdade. Sim, Né? passar realmente a verdade. Porque hoje em dia existe um mundo real e um mundo fictício das redes sociais, que a gente sempre fala, né? Que às vezes a pessoa fala que a vida é uma coisa, mas é completamente diferente. Só que assim, eu tenho meu Instagram, eu comecei como personal travel, então eu tinha uma agência de viagens. Então meu Instagram tem muitos anos, acho que é desde 2012, então é uma conta antiga já. E desse Instagram, de agência de turismo, ele virou um Instagram meu de digital influencer e já da loja, que a gente anexou junto ali, então a loja ficou junto, mas eu carrego mesmo como digital influencer o meu Instagram. Porque ele já veio eu abri ele quando a gente começou a fazer a campanha de viagens e tudo mais, que eu acompanhava como personal travel, grupo de mulheres para o exterior. E ali a gente já começou a passar os diários de bordo, diário de viagem, mas ele começou assim, o meu Instagram. Então ele é antigo. E eu sempre gostei de mostrar tudo, o que acontecia e tudo mais. Então eu tenho seguidoras muito antigas que me acompanham há muito tempo. E elas falam, Ana, você tá diferente, o que tá acontecendo e tal. E assim, dentro do meu Instagram, eu sempre gosto de mostrar tanto as roupas, mas não só as roupas. Eu ponho um pouco da minha rotina, tá? Então, do que eu como, das atividades físicas que eu faço, porque eu gosto de mostrar a veracidade. E eu não gosto de postar nada que eu não goste realmente, que é falso, sabe? Não faço isso. Então, já me pediram várias vezes, posta isso, porque a gente tem publi, né? A gente recebe, né? Com certeza. Mas assim, dentro do meu Instagram, eu não consigo passar realmente o que não é verdadeiro, tá? Porque assim, eu gosto de passar coisas boas, sabe? O que eu realmente faço, o que eu realmente como é a minha vida. E se não for para passar, eu sei que é uma coisa ruim, então eu não sei, uma concepção que eu tenho da minha cabeça, então eu não gosto de mostrar. Mesmo que a pessoa fale, não, eu te pago pra isso, mas eu não acredito, então eu não consigo mostrar, sabe? Então, é uma coisa minha, certo. Mas eu gosto de ser bem verdadeira, então é isso. Se eu não acredito, eu não faço publicação, nem divulgação mesmo, porque não serve pra mim. Eu acho que também não vai servir pra mais ninguém, certo? Tá certo, Ana. E você falou que você começou com a parte de agenciando viagens para grupo de mulheres. Você começou aí. Quanto tempo você ficou com essa parte? E como foi a mudança para hoje? A tua loja, né? Que é a Ana Maria Prestes, é a loja dela, gente. Né? Depois eu vou deixar o @, aqui embaixo da loja dela. Inclusive, hoje, o meu lookzinho ela está com da loja da vestido Ana. lindo de tule, maravilhoso. Esse vestido é maravilhoso. Vou deixar nas fotinhos para vocês verem. O meu look é da loja da Ana. Aproveitando, já quero agradecer a Gabi, que hoje fez a minha make, meu cabelo. Gabi, obrigada. Vou deixar o @ da Gabi aqui embaixo também. Então, Ana, eu estava te perguntando a respeito dessa parte. Quanto tempo você ficou nessa parte de sendo agenciadora de viagem? E quando foi a mudança para a loja, tá. Né? E assim, o que eu queria saber é que eu sei que você, com isso, você tem a influencer aí no meio. Veio tudo junto, você já... Porque, querendo ou não, você já era influencer, né? Na verdade, você sempre foi. Na minha opinião, você sempre foi. Mas eu quero saber um pouquinho dessa história aqui. Então, na verdade, assim, quando eu sou formada em administração, e assim que eu me formei, eu já abri agência, queria um negócio novo. E a agência veio a calhar, assim, eu fiz uma sociedade na época, né, com uma amiga, e ela durou mais ou menos uns 6, 7 anos. Ela não foi muito extensa, não, sabe? Porque logo veio um boicote das companhias aéreas, então elas começaram a abrir muito site da Decolar, como você comprar passagens online e tudo mais, e as companhias aéreas acabaram boicotando um pouco várias agências, e muitas fecharam nessa época. Então, teve, assim, uma crise bem grande dentro das agências de viagem, sabe? Mas a gente operou aí uns 6, 7 anos, no qual eu acompanhava até 2 vezes por ano grupos grandes. Eu já até fui com 35 mulheres para Paris, grupos grandes para Europa, mas somente mulheres, tá? E nessas viagens de ida e vinda, a gente acaba aprendendo muita coisa. E o legal do teu dia a dia, que mesmo que não tenha dado certo a agência, mas ela me serviu muito, porque eu aprendi muito viajando para fora,
para ver o que passava, né? O que acontecia, entendendo um pouco, bem mais, na verdade, do universo feminino, porque eu viajava aí com 30 mulheres, ficavam 15, 20 dias, então você começa a entender bem como é que funciona o mundo feminino, ainda mais, né? E a tentar se adaptar. Quando eu vi que não estava dando mais certo, falei, opa, não vai mais dar. E um dia até um operador meu chegou na minha agência, que era agência ainda, eu tinha voltado recém de Miami, tinha trazido roupas para vender aqui, que na época o dólar compensava muito, então eu acabava trazendo de Miami e vendendo dentro da minha agência. E eu tinha montado uma salinha assim, dentro da agência com roupas importadas. E ele falou para mim assim, Ana, vou te falar uma coisa, não fica brava comigo, mas a tua agência já virou loja. E você tem muito mais a ver com roupa e moda do que como operador e como agente. Então eu falei, sério? Ele falou assim, tô vendo em você. Você não é agente, você é dona de loja mesmo, você tem muito mais a ver com você. E eu sempre, quando eu ia viajar, eu sempre trazia, então a gente já sempre acompanhava bastante a moda fora, né, do Brasil, porque o Brasil a gente recebe muito, sabe como? Então tudo é ditado na Europa, nos desfiles internacionais de moda, Milão e tal, todos os desfiles de fora. Então, tudo que vem da Europa pra gente. E depois geralmente a estação é adiantada para eles lá, daí que vem pra gente. Então, é sempre uma estação antes. E a gente recebe tudo, né? Então, eu já vinha antenada com o que estava acontecendo lá, o que as mulheres estavam usando lá, e já trazia isso. Então, para mim, serviu muito para abrir a loja. E quando eu fui abrir a loja, eu já tive muita facilidade, porque daí virou loja, a agência virou loja, e as mulheres já tinham as clientes, porque tava ali naquele, digamos assim, âmbito, que a gente já estava juntas ali, conversando, eu já tinha clientes, mulheres, então deu muito certo, assim, desde que eu abri a loja. E as redes sociais, o que eu te digo? Era o que eu sempre passei, a minha rotina. Uhum. Então, o pessoal continuou acostumando a ver, a seguir. E por isso era uma conta tão antiga assim, e tem tantos seguidores. Porque tem muitos anos a minha conta, sabe? Do Instagram. Era Face, depois virou Instagram. Uhum. Então, é uma conta antiga. E eu sempre gostei, assim, de mostrar. Então, só que eu não modelava na época. Eu tinha receio. Mas e hoje? Hoje você está modelando? Hoje eu modelo. Desfilo, faço fotos, sou a modelo, fico as minhas fotos vão pro site, mas assim, foi uma virada de chave, porque eu pagava no começo da loja para as modelos modelar e tirarem fotos, assim. E eu quero saber, essa virada de chave, Ana, quando você virou o rosto da tua própria marca, quando foi essa virada de chave? Então, eu tenho um amigo meu queridão, assim, que além de amigo, ele é meu cabeleireiro também, maravilhoso, Douglas. E ele é super sincerão, assim, ele sempre bate na sincerona pra mim e falou assim, Ana, seguinte, amiga, para de pagar modelo, fia, pra tua loja. Não tem nada a ver isso aí, menina, não tem nada a ver. Você fica pagando pra essas modelos vir fazer. Vai você modelar. Eu falei, não vou, não tenho coragem de fazer isso, gente. Nem pensar que eu vou fazer isso. Ele, vai você, vamos tirar foto tua e você vai ver. Eu falei, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir. Daí você sabe que eu pegava o celular, assim, gente, como se fosse hoje. Eu juro pra vocês, para as lojistas que estão me ouvindo, tenham coragem, porque dá certo. Vai, tenta que vai dar certo. Eu olhava assim, pegava o celular, tirava uma selfie. Gente, ficou horrível. Não, isso aqui não presta. Ai, não. Sabe quando você olha aquilo, gente, ficou horrível. Não, nunca vou conseguir fazer. Aí um dia ele falou assim, vem cá, vou fazer teu cabelo, eu vou te fazer uma make e nós vamos fazer umas fotos tuas. Aí eu falei, será? Tá bom, vou deixar. Vamos fazer um teste, né? Máximo que exclui tudo e tá tudo bem, né? Isso é vida que segue. Deixei, permiti ele. Aí ele fez meu cabelo e tal. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Gente do céu, você não tem noção. Quando eu soltei as fotos, nossa! Mas assim, foi assim muito comentário. Muito engajamento. Todas as clientes falando, Ana, como assim? Você de modelo, bababá, não sei o quê. Aí eu falei, ixi, que ele tava certo. E eu não tava acreditando, porque eu pagava, tipo, moças, assim, profissionais.
Aí as clientes, o que que as minhas seguidoras falavam? E eu escuto muito o que elas falam, sabe? Eu respeito muito isso. Elas falam assim, Ana, é muito melhor ver você porque a gente sabe que você é uma mulher real. A gente acompanha você. A gente sabe como que você é, conhece teu corpo, entendeu? Aí vendo a roupa em você, passa muito mais veracidade pra gente comprar a roupa. E eu entendi que era isso que elas queriam. Porque toda pessoa, ela tem uma coisa assim, a gente sabe os defeitos que você tem no teu corpo, certo? Se ficou bom. E você olha uma pessoa e ela é mais ou menos como eu. Então, eu acho que se ficou bom nela, vai dar certo pra mim também. E isso que elas falam. Eu tenho muitas. Não, se você viu na Ana, serve em mim também. Porque geralmente o corpo é parecido, né? Então, muitas assim olham e já se veem, né? No mesmo formato de corpo e tudo mais. E vê que realmente não vai dar certo. Porque ela é uma mulher real, ela tem defeitos e tal. Então, pra mim também vai dar bom. Ela não é um modelo profissional. E isso é muito legal, né, Ana? Quando a gente escuta esse bendito amigo seu, porque bendito, né? Bendita pessoa que entrou e falou. É um queridaço, um queridão, sabe? Um amado. E aí ele entrou e te falou que provavelmente muita gente queria falar e não tinha coragem. Não tinha coragem, né? Bem porque isso. assim, olha, não desmerecendo o trabalho das modelos e não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas quando você veste a tua empresa, né? Porque literalmente você veste a empresa e você é o rosto dela, né? Sim. Isso dá muito mais credibilidade, com certeza. Sim. E com toda essa credibilidade que você veio tendo ao longo desse tempo, teve uma furada de bolha aí, né? Sim. Você teve uma furada de bolha enorme. Sim. No Instagram, na loja. Foi assim, incrível essa virada, essa furada de bolha, né? Você furou a bolha. Eu quero que você conte para nós um pouquinho dessa tua furada de bolha, porque assim, ela é uma empreendedora, gente. Isso é muito legal estar escutando, porque às vezes a gente tem esse medo, tem esse receio, e a Ana fez isso. Ela foi lá, furou a bolha e ganhou o mundo, né, Ana? É verdade. Então, é aquela coisa assim, sabe? O medo, às vezes ele te deixa paralisado. Mas quando você perde o medo, você ganha o mundo. E essa é a frase que resume tudo, sabe? A partir do momento que você perdeu o medo, você ganha o mundo. E é essa a maior frase, assim, que eu sempre levo. E eu tinha muito receio, muito medo, tanto de empreender, porque hoje em dia empreender no Brasil também não é fácil, com toda essa política que a gente tem, altos e baixos e tal. Então você acorda todo dia sabendo que você não sabe o que vai pegar daqui uns meses, você vai deixar o teu dinheiro ali, você não vai. Então, empreender hoje no Brasil não é fácil, não é uma tarefa fácil para ninguém. Então, eu tiro o chapéu mesmo para nossas empreendedoras, nossos empreendedores que acreditam no nosso país, né? Pensando sempre em dias melhores. E porque é você apostar tuas fichas, sabe? E eu digo assim, não só no teu trabalho. O que eu comecei a fazer? Eu tenho que ter uma mente positiva. Por mais que todo mundo fale, tá ruim. Não, para mim vai dar certo. Sabe? É aquela coisa assim, eu vou fazer dar certo. E eu vou fazer de tudo para dar certo. Então, eu sou um pouco assim, eu trabalho bastante. Então, às vezes, eu me pego trabalhando até de noite, porque eu sou capricorniana na veia. Eu ia falar com o teu signo. Eu sou capricorniana na veia, sabe? Capricorniana, então, gente. Capricorniana. Gosta de trabalhar muito, gente. É bom trabalhador. Pode contratar capricorniano, quem tá me ouvindo, porque o bichinho gosta de trabalhar. E eu sou muito trabalhadora, assim. Não querendo falar, mas eu trabalho bastante. Então, pra mim, não me pesa. Eu gosto. Sabe quando você gosta? Então, pra mim, tá tudo bem. Se eu tenho que trabalhar no sábado, às vezes eu tenho que trabalhar no domingo, serve também. Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eis a questão. E essa saída de bolha, esses últimos meses, de um ano pra cá, eu dei mais uma emagrecida, tanto pela questão de saúde também, porque eu sofri uma trombose pulmonar, no qual eu vi assim que eu parei de me exercitar, então eu ganhei bastante peso depois da trombose, logo depois do Covid, e eu vi assim que a saúde é tudo. Então você tem que estar bem fisicamente, esteticamente, mas a tua saúde tem que estar bem. E eu me sinto mais leve para correr, meus joelhos agradecem, sabe? Meu sono também. Então, eu acho que acima de tudo, eu respeitei o meu corpo. E assim, não passo fome, me alimento super bem, faço a alimentação bem saudável, bem equilibrada, nunca passei fome, mas é tudo
correções, coisas que eu comia antes, hoje em dia eu não como. Escolhas. Porque eu priorizo mais a minha saúde mesmo. E Ana, me fala aqui. Essa questão do Instagram, de ser influencer, como você consegue levar isso, sendo uma empreendedora, né? Sendo uma empresária, sendo mãe, como é que você consegue levar tudo isso? Como é que você consegue equilibrar, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio, a gente que é mãe, né? Tem que Mãe, dona de casa, faz a própria comida. Tudo bem que a gente tem pessoas que nos auxiliam, que ajudam, né? Uns obrigada, anjos aí. né? Obrigada. Amém. Mas a gente sabe que é uma rotina pesada, corrida. né? Corrida. Como você faz? Me conta. Olha, amiga, hoje em dia todo mundo corre muito, né? Você pode ver que o ano já tá acabando, a gente nem viu passar, tá todo mundo correndo. Mas o que eu digo é rotina mesmo, sabe? Aquela coisa assim, disciplina. E a gente escutava isso da minha mãe, da minha avó falar, eu digo, tem que ter disciplina na hora de você acordar, a hora pra você dormir. É coisa tão chata, né, de falar, mas é o que mais dá certo. Quando você põe disciplina em tudo, sabe? É aquela coisa assim, acordei. O que é a primeira coisa eu faço? Eu sei que se eu mexer no meu celular, eu vou perder tempo. E eu tenho que me trocar em 20 minutos, pôr uma roupa de academia e malhar, porque é o único horário que eu tenho pra malhar. Então, é esse horário. Então, eu só tenho esse tempo. Então, eu tenho que acordar, arrumar minha cama, trocar de roupa, e eu nem posso mexer no celular nesse momento. Eu tenho que fazer minhas coisas, o meu trabalho depois. Aí, o que eu aprendi? Muitas vezes eu tiro foto, não posto na hora, porque não dá tempo, e depois eu salvo e posto com o horário que aconteceu. Isso eu tenho feito, que daí me ajuda a ter mais disciplina. Então, foi uma coisa que eu aprendi. Às vezes eu fazia, com certeza, já fiz muitas vezes errado, de ficar tempo no celular, de dormir com o celular, às vezes já até acordar com o celular na mão. Mas, assim, a disciplina mesmo, não, eu tenho que acordar, pôr a roupa e ir para academia, malhar, e depois eu vou para o meu trabalho. Se você não faz isso, não coloca todos os dias isso um foco mesmo, e disciplina, não faz. E muitas vezes eu me boicotava. Não, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu não acordei bem, eu não acordei disposta. A gente mesmo se boicota. A gente tem dó da gente mesmo. E quando você perde isso, eu tô com dozinha de mim, sabe? Aquela história, eu tô com dozinha, não, hoje eu não tô cansada. Filha, acorda, você não tem tempo pra isso. Então eu dou um tapa assim na minha cara, de manhã eu digo, filha, acorda, você tá viva, né? Tá aqui, vai aproveitar, vai cuidar de você, vai cuidar do teu corpo, porque a hora que você tem é agora, entendeu? Então eu acordo já, eu sei que eu só tenho aquela 1 hora pra fazer e eu vou fazer naquela 1 hora. E daí, nessa 1 hora, eu não atendo o telefone, podem morrer de me ligar, porque é a minha saúde, entendeu? Eu tô cuidando do meu bem-estar. Então eu deixo tudo, eu já não fazia isso não. Eu atendia celular, eu deixava que as outras pessoas, não, agora estou no meu momento de autocuidado, de cuidar da minha saúde, de cuidar do meu corpo, e é isso que eu vou fazer. Você tem que pôr limites, até para as outras pessoas te respeitar também, porque se você não põe, as pessoas também perdem o respeito com você. Você sabe o que eu digo, Ana? Que se as pessoas escutassem essa tua fala há uns 5 anos atrás, iriam dizer, nossa, que egoísta. Que egoísta, com certeza, falariam. Né? Falariam, nossa, que pessoa egoísta. Sim. Mas eu digo assim que eu acho que hoje se priorizar, né? Porque eu digo isso porque eu me priorizo, Ana. Uhum. Eu sempre digo assim, sou eu em primeiro lugar. Uhum. Nossa, Valesca, que egoísta, não. Eu acho que se eu não estiver bem, se eu não estiver em primeiro lugar na minha lista de prioridades, eu não vou poder cuidar do outro, Sim. eu não vou poder organizar para o outro, eu não vou poder servir o outro. Então, assim, você tem que estar em primeiro lugar, você tem que estar na tua lista de prioridades. Porque antes as pessoas me perguntavam, quem é a pessoa mais importante para você? Eu sempre pensava, Ana, assim, a Maria. Nos filhos, né? A gente pensa. A mãe pensa muito no filho, né? Isso. Maria, o Frank, a minha família. Minha mãe, meu pai, né? A gente sempre... Exatamente isso. Hoje, assim, sou eu. Eu me priorizo. Justamente por isso, porque a gente tem que estar bem. Né? A gente tem que estar bem para a gente poder passar isso. Quem trabalha com a imagem tem que passar isso, tem que passar a realidade e as prioridades. A minha prioridade é essa. Falando em prioridade, Ana, eu sempre pergunto aqui para os meus convidados, o que te energiza? Por exemplo, assim,
O que te energiza para começar a semana? Tá? Eu, por exemplo, o que me energiza? Segunda-feira de manhã eu vou para academia. Então, assim, o que me energiza para a semana inteira, para eu ter gás, é o que eu faço já no começo Nos da primeiros, semana. isso. Eu também não pego no celular, Ana. Não, porque a gente perde muito tempo com Perde isso. tempo. A gente perde Uhum. tempo. Então, de manhã cedo, eu não pego no celular. Eu não atendo o celular também quando eu tô treinando. Uhum. Não atendo. Assim, se me ligar várias vezes e for a Maria, eu vou parar o Uhum. treino. Mas se não, não tem. Uhum. Né? Eu vou continuar. É o meu treino e Sim. depois a vida. Né? Depois a vida. Depois é a bem vida. isso. Treino bem e vida. isso. Então, para mim é isso. Eu começo o meu dia me energizando com a minha atividade física. Para você, o que é? É também, assim, sabe? Eu gosto de acordar cedo, mentalizar, né? Fazer minhas orações, pedir um dia bom, orar pela minha família, por mim mesma, né? Por todos os que estão ao meu lado. A gente, né, sempre está próximo com Deus, né? Eu acho que a fé move tudo. Né, agradecer, eu acho que a gente sempre, eu pelo menos gosto de ser muito grata a tudo que me acontece da minha vida, e eu acho que a gratidão, você ser uma pessoa grata, ela te traz muita coisa boa. O não reclamar, sabe? O não clamar. Isso aí também, você acordar e dizer assim, meu Deus, eu tô viva, muito obrigada, entendeu? Eu já tive uma trombose, podia ter morrido, então esse ato de você acordar e abrir teus olhos já sabe? É maravilhoso. Então, eu gosto de acordar cedo realmente e agradecer. Geralmente eu também posto sempre isso, uma prece, um agradecimento, porque eu sou muito ligada, assim, meu pessoal sempre foi muito religioso e eu acho que tem que ser mesmo, a gente tem que agradecer, ter fé. Aí eu já gosto de tomar uma água, um suco e já pôr a roupa e fazer minhas atividades físicas. É a hora que eu me sinto melhor, sabe? Que eu me sinto mais energizada e é nessa hora que eu gosto de fazer meu exercício físico. Aí depois tomo banho, vai para o trabalho, aí eu fico trabalhando aí várias e várias horas e a gente é grato por tudo, né? Justamente já por estar viva. Acho que é a maior que diz assim, né? Você ser grato e estar viva. Eu sempre digo assim, né? Eu sempre digo que com Deus já tá difícil. Sem Deus é impossível. Impossível, não dá. Então, Não dá. eu acho que a gente precisa ter a fé, precisa agradecer, precisa ter um dia iniciando positivamente. Sim. Né? Você tem que iniciar o dia positivamente, você tem que já dizer, vai dar certo. Vai dar certo. Porque às vezes a gente acorda, tá cheio de problema, cheio de dificuldade. Quem não tem? Quem não tem? Né? Quem não tem problema? Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Uns maiores, outros menores, mas todo mundo tem problemas. E basta, né, a gente ver como enfrentá-los, assim. E o que eu vejo? Eu descobri uma coisa, assim, que antigamente... Sabe quando você acorda? Ai, não, hoje eu tô cansada. Hoje eu acordei com isso. E reclamando, assim, um pouco da tua vida e tal. E isso não é legal. Porque parece que essa energia... eu acho que a gente vibra energia, não sei você, mas tudo acredito. tem uma energia. Uhum. E quando você deposita coisa boa, eu acho que vem coisa boa. E quando você fica naquela energia negativa, só coisa ruim, só reclamando de tudo, parece que aquilo atrai também, sabe? Então, eu gosto de pensar hoje em dia, mudei bastante, eu tenho que ser positiva, eu tenho que pensar que as coisas vão dar certo, eu tenho que acreditar, sabe? Eu acho que é o primeiro passo de tudo que acontece para mim. Então, eu sempre agradeço e quero sempre passar isso, porque quando eu aceitei ser presidente de uma Câmara da Mulher Empreendedora, o que acontecia? Eu não sabia o que era bem o propósito da minha vida. E você sabe que propósito de vida, tem pessoas que vivem a vida inteira e não sabem qual é o seu propósito. E eu descobri esse propósito depois que eu peguei uma presidência para tocar e para contar a minha experiência para tantas mulheres que também vivenciam uma vida parecida com a minha, são empreendedoras também hoje, né? E vivem todas as dificuldades que a gente passa. E eu comecei a passar todos os meus exemplos, o que eu vivi, a gente se aproxima, e você vê que o ato de você não tá aqui para julgar ninguém, sabe? De você pegar... A mulher ela é diferente do homem, porque o homem ele é muito unido e fechado. A mulher já não. Então, ela tem muita parte de julgar uma outra mulher. E quando você passa essa virada de chave, que eu tive isso dentro da Câmara da Mulher,
de você poder passar os teus exemplos, de você dizer assim, ela, por mais que ela faça, eu acho que uma lojista como a minha loja, eu conto tudo o que acontece, eu passo todas as minhas dicas, eu digo, eu quero que você vá bem também como eu. E quando você abre isso, Deus é tão maravilhoso, porque você não perde nada. Você dá a receita, você ensina a fazer o bolo, ensina a fazer o pão, e Deus ainda te retribui de uma outra forma, porque você vê que você não é nem um pouco gananciosa e não quer tudo só para você. Porque a gente precisa de pessoas, sabe? Então é uma coisa assim tão divina, tão maravilhosa, e eu senti isso, sabe? Essa gratidão desse propósito de eu poder passar. E eu sou assim, eu digo, Deus acho que me pôs aqui nesse mundo para mostrar as coisas para os outros. Por isso que eu acho que eu sou uma boa digital influencer. E eu gosto muito de ir nos lugares e mostrar as coisas que eu faço, as coisas boas que eu acredito. E eu sou muito boa em mostrar tudo. E eu entrei como presidente, não diferente, que eu nunca queria ter entrado, mas como presidente da Câmara já quase há 4 anos agora. E essa vivência desse propósito de poder mostrar para outras mulheres e de vê-las irem bem também, prosperar também, isso me fez muito bem. Eu vi, esse é meu propósito de vida. Aquela gratidão, aquela paz interior, sabe? De você saber, de você ver uma outra pessoa também prosperar. Então isso é uma coisa assim que a gente enche a alma, enche o espírito, sabe? De você fazer o bem. A gente poder ajudar pessoas que precisam, fazer uma obra social, juntar dinheiro e poder ajudar pessoas que realmente precisam. Então você começa a ver qual é o teu propósito de vida. Você tá aqui só para quê? Teu pai fala para você crescer, ou trabalhar, ganhar dinheiro, mas e teu propósito? Entendeu? Então, quando você imagina que a gente vive num mundo capitalista, mas você pensa também que você também pode ajudar pessoas, e pessoas são tão gratas porque você recebe tanto amor em troca, aquilo te enche, sabe? É uma coisa assim maravilhosa, e eu aprendi muito isso nesses anos. Foi muito bom. Você sabe, Ana, que todo ano, né, no Dia da Mulher, eu gosto de gravar um vídeo, mas não de frases prontas, né? Eu gosto de gravar vídeos falando do que realmente eu sinto, né? E ouvindo você falar agora, me veio uma lembrança muito legal, e que num vídeo que eu gravei eu disse assim, ó, mulheres que ajudam mulheres. Né? Juntas nós somos muito mais fortes. Sim. Né? O grande problema da mulher é esse, né? Que ela não quer ficar junto com a outra porque ela vê como uma rival. Uma competição. Né? Uma competição. E eu acho que, na minha visão, não existe, sabe? Eu não vejo ninguém sendo minha rival, eu não vejo isso. Nem como mulher e nem como empresária. Eu não consigo ver. Eu acho que a gente tem colegas e o mundo tá aí para todo mundo. Né? E eu vi num podcast uma vez um entrevistado dizendo que quando ele servia a Deus também, né? Ele era um servo de Deus, e que na visão dele, ele também vinha no mundo para poder ensinar para as pessoas, e que cada degrau que ele subisse, ele pegaria na mão as pessoas e levaria junto com ele. Então, ele subiria, mas ele estaria levando mais gente com ele, subindo junto. E é uma corrente. É uma corrente. Eu te levo, você leva a outra pessoa, e assim a gente vai conseguindo colocar todo mundo no mesmo patamar. Sim. Né? Na minha visão, Ana, isso é ser empoderada. Isso é ser uma mulher empoderada. Quando você consegue mostrar para a outra que a outra pode ser igual a você. Igual a você. Isso aí. Eu queria saber a tua visão de mulher empoderada. Então, isso é o que a gente estava conversando. É realmente nisso que eu acredito, sabe? Não nessa competição. Eu acho que nós mulheres, nós temos que ser mais unidas mesmo. Menos julgadoras, assim, sabe? Não julgar tanto, não precisa. Pra quê? Entendeu? A gente poder acolher mais, ter um olhar mais meigo com tudo, sabe? De tudo que a gente vê. E na Câmara eu aprendi muito isso, assim, foi muito bom, porque a minha visão mudou muito. E na época eu falei, nossa, mas eu vou dar toda a minha receita de bolo aqui de todos esses anos aí, né, batalhando para seguidores e tudo mais, eu vou contar tudo. Daí eu pensei, pedi para Deus, se for para mim fazer, eu vou fazer. E eu vou colher todos os frutos disso. E assim, Deus me iluminou na época, assim, e segui esse caminho. E realmente contei tudo como é que acontece, como que eu faço, expliquei tudo para elas.
E eu recebi tanto amor, tanta coisa boa, eu me senti tão bem depois disso, sabe? Que eu digo, pra mim é esse o caminho, sabe? Então, porque a raiva, a inveja, a mesquinharia, esses adjetivos todos, assim, eu acho que puxa tão pra baixo, né? Você olhar pra uma pessoa, você só dizer coisa ruim pra ela, né? Então, eu não gosto de vibrar nisso, sabe? Eu vou falar pra você que eu já tive, assim, logo que eu comecei como digital influencer uma vez, eu tava fazendo fotos. E como toda digital influencer, a gente tira muita foto em vários locais públicos e tudo mais. E a pessoa, acho que mandou essa mensagem pra amiga, mas ela, sem querer, ela mandou pra mim. E eu li a mensagem. Na qual mensagem ela dizia assim, ai, ela tá se achando a digital, ela tá se achando a influencer na época. E eu tava ali com um buquê de flores e tal, chapéu, não sei o quê, na ponto turístico lá da minha cidade. E eu li aquilo. Nossa, no dia assim eu fiquei tão triste, sabe? Me senti tão pra baixo, sabe? Porque a pessoa não me elogiou, não falou nada, ela só me criticou. Ainda falou, ela tá se achando a influenciadora. E aquilo, nossa, me destruiu na época. Porque era uma pessoa que eu conheci e tudo mais. Mas me serviu de lição, sabe? Porque eu vejo assim, pra que fazer isso? Pra que fazer a pessoa sentir isso? Se você não tem uma palavra boa, simplesmente fique quieto, não vale nada. Mas não destrua a pessoa. Pra que se faz essa sensação? Fazer a pessoa sentir essa sensação, sabe? Então, isso é uma coisa assim que eu levo comigo. Se eu não tenho nada de bom pra falar, eu simplesmente não falo. Mas sempre que eu posso, eu gosto de elogiar. Porque palavras têm o poder, não é verdade? A gente sabe que palavras sempre têm o poder, carregam o poder. Então, eu sempre, quando estou com as mulheres, eu digo, incentivo mesmo, faça. Como eu falei agora, olha, às vezes você vai fazer a tua foto na frente do espelho, a gente mesmo se julga. Ai, nossa, eu tô horrível. Mulher é assim. Nossa, meu cabelo tá horrível. Nossa, minha maquiagem tá péssima. Nossa, tô gorda, não tô gostando. A gente tem essa autocrítica. Mas uma coisa, com o passar do tempo, vai relevando. A gente tem que ser mais mansa, mais meiga com a gente mesmo, sabe? Não se cobrar, às vezes, tanta perfeição. Essa aceitação que eu digo, sabe? Que a gente tem que ter. E eu digo assim, Ana, às vezes a palavra muda o dia de uma pessoa. Com certeza. Um elogio. Um elogio. Nossa, como você tá bonita. Era aquilo que a pessoa precisava escutar para o dia dela ser muito melhor. Sim. E a gente tá falando de falar para a pessoa, né? Falar. E quando você acha que um look muda o dia da pessoa, isso pode acontecer? Ai, com certeza, meu Deus do céu. Gente, eu podia escrever um livro assim, porque eu até fiz a gente teve uma apresentação e eu fiz essa apresentação em cima de vários, porque dentro da loja a gente tinha um programa que chamava Provador, no qual eu levava seguidoras para dentro da minha loja e fazia elas provarem roupas que elas nunca tinham usado e como elas se sentiam. Aí a gente fazia a experiência delas depois, né? O que elas sentiram e tudo mais. Uma experiência mesmo. E é assim, gente, é cada relato tão lindo que realmente dava para fazer um livro, assim. De tudo que eu ouvi, sabe? A sensação da pessoa, dela se perguntar, Ana, não vai ficar bom para mim, mas eu vou pôr. Eu vou pôr porque eu quero ver como é que vai ficar. E parece que elas se transformavam dentro daquele... Porque eu que fazia as fotos, então na frente daquele espelho, eu tive toda essa experiência, assim, com essas várias, nem sei quantas, mais de 100 mulheres que eu fiz fotos, assim, e cada uma do seu jeito, né? A gente sempre respeitou, claro, tipo, não gosto disso, isso não quero colocar, mas eu via, assim, que todas se esforçavam para tentar mudar um pouco, ser um pouco diferente e se aceitar. E era muito legal essa experiência, porque o depois, assim, quando elas se viam na foto, quando elas se viam arrumadas, elas diziam, meu Deus, sou eu. Tem umas que não acreditavam. O olhar é muito lindo, sabe? De olhar, assim, e se ver bonita. E você, por mais que a pessoa diga, não sou vaidosa, mas a pessoa, ela tem que se amar. Ela ama a Deus sobre todas as coisas, mas ela tem que amar ela. Entendeu? Por isso a autoestima é tão importante.
A roupa, claro, cada um com as suas condições financeiras que pode comprar, mas sempre se amando, não se odiando. Porque tem pessoas que realmente não se gostam. Isso é triste de ver, sabe? Então, eu acho que a roupa, a vestimenta, ela foi feita para isso, para ajudar. Claro, cada um respeitando o seu financeiro, o que consegue vestir. Eu acho que tem muito dentro. Ninguém vai fazer dívida para se vestir bem, não é verdade? E nem precisa, E né, não Ana? precisa, Não precisa. Vamos né? falar, você que trabalha com loja, você tem noção de valores. Sim, hoje em dia você né? consegue se vestir assim, de forma razoável e não precisa exagerar em nada também. A gente tem uma moda hoje bem minimalista também, bem fácil, que eu acho que está na mão de todo mundo. É só querer, né? Só querer. Eu fiz curso, Ana, de personal stylist, mas não é para sair aí, né, sendo personal de ninguém, né? E eu fiz para mim, que era um momento meu, eu queria me descobrir, me redescobrir, né? Eu queria sair um pouco do meu mundo de dentro da clínica, mas que tivesse a ver comigo, Sim. né? Então, acabei fazendo o curso, acabei descobrindo que eu me visto para mim, né? E uma coisa que eu aprendi no curso, até quero dizer o que eu aprendi, quero tua opinião a respeito disso, foi assim, você se olhou, se vestiu, se olhou no espelho, se sentiu bem, pode sair. Pode sair, se você se sentiu bem, você vai estar arrasando, vai estar maravilhosa. Se olhou no espelho, ficou na dúvida, não sai. Não saia. Não saia. Essa Isso dica, mesmo? Essa dica é boa. Não saia. Não saia. Não saia que não vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Porque normalmente sempre a primeira impressão, o primeiro olhar ali, né, ele diz muito. Então, se você já pensou, não tô me sentindo bem, ficou pegando aqui, não, eu acho que se eu virar, tal, não vá, nem passe. Porque aí você com certeza não vai gostar, ou vai tirar uma foto que não gostou depois, não, né, dependendo do evento que você vai, ou não tá se sentindo bem, vai e troque a roupa. A autoconfiança vai embora, né? Porque a autoconfiança diz tudo, tudo. Você ser autoconfiante, meu Deus, é a primeira coisa para você sair e conseguir ganhar o que você tem que ganhar, tipo, matar o leão por dia que você tem que matar, entendeu? Eu sempre digo isso, a autoconfiança, ela faz a diferença hoje. Os profissionais bem-sucedidos, eu acho que eles são autoconfiantes, sabe? É aquela coisa assim, eu perdi a vergonha, eu falo mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Porque virou aquela chave, a pessoa ela sabe que ela consegue, né, fazer, desempenhar a função ali, e é isso. E com certeza, essas pessoas, assim como eu também, eram tímidas, não eram nem um pouco autoconfiantes, eu não era, como eu falei pra você. Falar pra mim, fazer um stories, meu Deus do céu, eu quase morria de vergonha de pegar meu celular e falar e tal. Hoje em dia a gente faz com a maior naturalidade, porque é muitos anos trabalhando com aquilo. Mas é treino, né, Ana? É tudo treino. Sucesso é treinável, né? É treinável. É você fazer várias vezes e executar, sabe? Fazendo aquilo assim, aí você se torna bom, realmente bom. E sem ter vergonha, né, Ana? Sem ter vergonha. Tem alguma coisa na tua vida que você parou, pensou assim, tô com medo, mas eu vou mesmo assim? Meu Deus, todo dia. Ai, amiga, aqui nesse nosso país, todo dia eu acordo e digo, gente, mais um dia aí. Aí vamos pagar nossos boletos, vamos investir, o que a gente vai fazer? Então, todo dia você acorda, meu Deus, sabe? O medo, e é uma coisa, e é isso mesmo, sabe? A gente tem que saber levar ele, porque ele quer... O que eu digo do medo? Parece que ele te paralisa. Uhum. O medo, ele faz isso em você. Faz você ficar paralisada, você não quer fazer nada, você não quer nem sair da tua cama. E tem pessoas que se entregam a isso. E tem uma depressão profunda. Sim. Não é verdade? E não conseguem sair daquele local, nem fazer nada, e porque elas estão paralisadas de medo. E engraçado, Ana, eu estava lendo a respeito do medo e tudo, o episódio anterior ao teu foi com uma psicóloga, e eu estava lendo o seguinte, que às vezes a gente tem medo, né? Uhum. Mas você vai pela coragem. O medo vai junto, né? Mas você vai porque você é corajoso. Então, é a diferença do medroso pro corajoso. Né? E tem até uma frasezinha que eu acho bem clichê, assim, mas eu adoro, porque a gente até tem na camiseta da câmera, que é coragem e gentileza.
Então, seja corajoso, educado e gentil, que você consegue o mundo, entendeu? E é verdade. Então é isso que resume, sabe? É, Coragem e gentileza, você vai longe, E sabe? você sabe que eu vou aumentar a tua frase. Coragem, gentileza e pessoas boas ao teu redor. Ah, não, é. Que Mas isso vai é vir. essencial, né? Com certeza. É assim, é uma coisa incrível quando você se cerca de pessoas boas, Sim, que torcem por você, que querem o teu bem, sim. né? Como tudo flui, como Como tudo vai tudo pra vem, cima, né? Como É. tudo vem. Como tudo vem. Como tudo vem. É porque é aquela teoria do retorno, né? Do merecimento, eu acho. Eu acredito muito nisso também, sabe? Acredito, Ana. Porque eu acho que tudo que você faz de bom, sabe? Parece que Deus fala assim, meu Deus, é a teoria, sabe? Do merecimento da pessoa, do mundo, parece, do universo conspira a favor daquilo, quando você ajuda, sabe? O que você acha que está faltando, Ana, ainda para... O que você acha que precisa melhorar? O que você acha que está faltando ainda no nosso país, né? Para as mulheres conseguirem empreender mais? Olha, eu vou te falar. Tirando a coragem. Tirando a coragem, A coragem é a gentileza, primeira. a educação. Isso, né? E as pessoas boas ao redor. Então, eu acho assim, a gente escuta bastante, sabe? Em vários workshops que eu vou e tudo mais. Porque, assim, a gente tem aí... as mulheres trabalham há um certo tempo, mas não muito, né? Então, tudo é muito recente, né? A gente pensa aí... Eu escutei há 300 anos para a gente se nivelar ao nível do homem. Então, dos direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Então, daqui 300 anos, quem sabe a gente consiga nivelar, hoje em dia. Cargos profissionais e tudo mais. Porque a mulher sempre é para baixo, né? Sim. E então, e sem querer, a gente vive num mundo machista, né? A gente vive ainda. Então, a mulher, ela tá redescobrindo o mercado de trabalho aí, ela tá correndo atrás. Mas para ela também não é fácil, porque ela tem... duas, três profissões juntas, né? Porque ela tem que fazer as cargas horárias de mãe, mulher, esposa e profissional. Então, ela está tendo várias dificuldades para se adaptar a tudo isso que está acontecendo, todas essas alterações e mudanças. Mas eu acho que políticas, assim, a gente, como Câmara da Mulher Empreendedora, a gente sempre está promovendo workshops para a pessoa melhorar, sabe? Fazer cursos, ter uma cabeça boa, que a política também nos ajude também, porque é necessário no nosso país hoje, sabe? Então, hoje em dia, para você manter uma empresa, até um MEI mesmo, sabe? Custa caro. Então, eu acho que os nossos órgãos aí públicos podiam voltar mais os olhos para as nossas mulheres empreendedoras que empreendem, que dão salários, que fazem a nossa economia girar, às vezes no próprio no fundo de casa, no seu quintal ali, que às vezes até né, ela não tem uma CNPJ aberto hoje, né, ela está numa condição ilegal aí de trabalho, mas ela está trabalhando, ela quer movimentar, ela quer conseguir as coisas, e eu acho que ela tem todo o direito, assim como qualquer outro empreendedor, qualquer outra empresa. Então a gente tem que voltar mais os olhos para essas mulheres que realmente trabalham, têm força, e eu acho que tem que ter políticas que nos ajudem mais. Ana, estamos chegando ao final do nosso episódio. Ai, eu queria ficar mais horas e horas e horas. Eu amei conversar com você aqui, gente. Que delícia isso aqui hoje. Eu tenho um quadro fixo, Ana, que a gente faz com todos os convidados, prendendo a respiração, tá? Então, eu vou pedir para você, prende a respiração e me responde. O que a Ana de 10 anos atrás falaria para a Ana de hoje? Olha... Porque a Ana de 10 anos atrás não é a Ana que está vivendo hoje. É a Ana de lá, ó. Sabe, é aquela coisa assim, que eu já até falei para você alguns minutinhos atrás. Seja mais amena com você mesmo, não se cobre tanto. Seja mais mansa com você. Essa autocrítica que a gente tem às vezes, assim, eu não sou linda, não gosto de mim porque eu tenho esse defeito aqui, porque eu tenho... Eu acho que isso tem que acabar, assim, sabe? Porque a gente vê essa não aceitação tão grande com as mulheres, que eu sinto isso, sabe? Eu não gosto do meu braço, eu não gosto da minha coxa. Para a gente se amar mais. Então, eu acho que a Ana de hoje se ama muito mais do que a Ana de 10 anos atrás. Eu me amo muito mais.
É isso. Então, Gente, é isso. se amem mais, Ana. Ai, obrigada, amiga. Ana, obrigada Prazer do tá coração. aqui. Amei, Obrigada, amei, obrigada, viu? obrigada. Gente, eu quero que vocês se inspirem na Ana, assim como eu tô me inspirando, como eu tô saindo hoje desse podcast com muitos aprendizados. E eu quero que vocês, mulheres, se inspirem na Ana, porque ela veio nos mostrar que realmente nós podemos nos vestir com o que nós somos. Com Mulheres, certeza. mulheres de verdade. Mulheres de verdade. Mulheres isso de verdade. Ana, como eu disse no começo, eu tenho uma surpresinha para Ana. Mesmo. Olha só. Ana, olha, Ai, Ana, gente, eu sei que ela ama. Ela ama essa marca. Ela ama essa marca. Eucerin, muito obrigado, Dani. Nossa, Representante da Eucerin aqui em Ponta Grossa. que delícia. Foi ela que nos mandou para te enviar, né? Em conjunto com a Impele, nossa patrocinadora oficial. O kit da Eucerin, gente, que delícia! Não, eu amo essa marca mesmo, realmente é muito boa. Essa marca é fantástica, eu uso né? todos os dias, assim. Bom, eu sei porque eu também uso. É, né? Muito boa. É muito boa. E para você que ficou conosco, até agora, Eucerin mandou para vocês o mesmo kitzinho da Ana. Que delícia! Mesmo kit. E tô lançando hoje, Ana, um desafio cultural, tá bom? Olha só. Para pessoa que assistir esse podcast, nosso podcast aqui com a Ana, vai deixar... Nós vamos fazer esse desafio cultural da melhor frase deixada no Spotify ou no YouTube. Então, você... Deixe sua frase, a nossa produção aqui vai estar observando ali, nós vamos deixar uma semaninha de frase para vocês poderem assistir e colocar a melhor frase. Nós vamos enviar o mesmo kit da Ana. Olha, gente, vamos caprichar nas frases, O mesmo kit da Ana. Gente, tem que estar seguindo a página da Impele e do podcast. Não esqueçam, hein? Seguindo a Impele e o podcast, vou deixar aqui embaixo o @ do podcast da Impele. E não esqueçam, assistam esse episódio e deixa a sua frase. Melhor frase vai ganhar o kitzinho mesmo que a Ana ganhou. Delícia. Ana, se as pessoas quiserem te encontrar, como elas podem fazer? Deixa a sua rede social aqui para nós. O meu @ é Ana Maria Prestes, oficial. Tá lá minha loja. Vai ficar aqui embaixo, tá, gente? Tem o @ dela. Ali. Então, se quiser entrar em contato comigo, só acessar ali o Insta, que a gente vai estar conversando. Dúvidas também. Ótimo. Gente, entre em contato. A Ana responde todas as dúvidas, tá? Entre em contato com ela. Obrigado por ficarem conosco até o fim desse episódio. Os próximos já estão aí. Então, se você gostou desse conteúdo, nos sigam, compartilhe, mande para aquela pessoa que você gosta e não deixe de deixar o seu joinha para nós aqui no canal. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, até mais.